O rei atual de Israel, Saul, declarou guerra à nação filisteia, aumentando a tensão causada pelo último juiz de Israel, Sansão. Enquanto isso, em uma pequena cidade nos arredores de Jerusalém, um jovem menino que crescerá para ser um guerreiro, poeta e rei da nação está nascendo. Isso ocorre 992 anos antes de Jesus caminhar sobre a terra. Um menino de cabelos encaracolados de 8 anos está cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé, em um campo de Belém, quando o líder da nação, Samuel, um sacerdote e profeta renomado, chega. Samuel chega procurando o jovem pastor Davi. Acontece que o atual rei de Israel, Saul, irritou a Deus quando declarou guerra ao exército filisteu que avançava e fez um sacrifício ilegal, desobedecendo a um comando para destruir todos os ídolos dos filisteus. Samuel afirma que Deus escolheu Davi para ser rei sobre todo o Israel, mas Saul permanece no trono. No entanto, Saul é atormentado por um espírito maligno enviado por Deus, e os servos de Saul recomendam que ele contrate um músico para acalmá-lo quando está com raiva. Os servos sugerem um jovem pastor de Belém chamado Davi e dizem que ele é habilidoso em tocar música, um homem de valor, um guerreiro prudente em suas palavras e de boa aparência, e que o Senhor está com ele. Assim, sem o conhecimento de Saul, o rei contrata o jovem Davi, que eventualmente sucederá ao trono. Quando os filisteus retornam em busca de vingança, eles enviam um gigante feroz que mede 3 metros de altura e carrega 18 quilos de armadura. Ele lança uma lança no ar que teria 3 polegadas de espessura. Eles o chamam de Golias, e ele zomba dos israelitas para enviarem alguém. Enviaram um guerreiro para derrotá-lo, mas os israelitas estão aterrorizados. Enquanto isso, o pastor Davi é enviado para o meio da batalha para levar pão a seus irmãos que lutam na linha de frente. Quando ele vê Golias zombando do povo israelita, Davi declara a todos que pode vencer o gigante e nem precisa de armadura para isso. Ele reúne 5 pedras lisas e, com sua confiança em Yahvé, mata Golias com um único golpe de sua funda. Assim que Saul viu Davi saindo contra os filisteus, ele disse a Abner, o comandante do exército: Abner, de quem é esse jovem? E Abner respondeu: pela sua vida, ó rei, eu não sei. O rei ordenou que descobrissem de quem era o filho, o rapaz. Quando Davi retornou após derrotar o filisteu, Abner o levou diante de Saul com a cabeça do filisteu em sua mão. Saul perguntou a ele: de quem és tu, jovem? E Davi respondeu: eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. Davi é então convidado para o palácio, onde conhece o filho de Saul, Jonatas, que imediatamente gosta de Davi, e eles se tornam amigos próximos. Eles se tornam amigos rapidamente e fazem um pacto para se protegerem. No entanto, Saul, cada vez mais ciumento do servo Davi, diz a Davi que ele pode se casar com sua filha, mas depois dá sua filha para outra pessoa se casar, ao mesmo tempo que envia Davi para a linha de frente da batalha, na esperança de que, em seu sofrimento, ele possa ser morto. Mas com Yahvé ao seu lado, Davi derrota mais inimigos do que qualquer outra pessoa. E as pessoas começam a escrever canções sobre o jovem pastor, dizendo que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Com medo do crescimento da popularidade de Davi, Saul diz: o que mais ele pode querer além do reino? E atira uma lança em Davi enquanto ele está tocando harpa, mas ele erra. Jonatas avisa Davi dos planos de seu pai para matá-lo, e Davi foge para Nob, onde encontra o sacerdote Aimeleque. O sacerdote dá a Davi a poderosa espada de Golias, um símbolo de que ele não precisa temer seus inimigos. Impulsionado pelo medo, Davi passa os próximos 8 anos de sua vida fugindo. Durante 4 anos, ele foge para Gate, mas, aflito pelo medo e pela desconfiança,
Davi deixa Moabe e busca refúgio lá. No entanto, em Moabe, ele é alertado a sair, e assim ele foge e vai para a floresta de Herete. Ele passa algum tempo lá até finalmente chegar à cidade de Keila. Lá, Saul está planejando atacar os filisteus, mas com a esperança secreta de encontrar e capturar Davi, o filho de Jessé. Temendo Saul, Davi foge e se refugia na região montanhosa de Zif, onde passa os próximos 4 anos de sua vida escondido em cavernas. Enquanto está nas cavernas de Zif, Jonatas se encontra com Davi e confirma sua lealdade para garantir que Davi seja o verdadeiro rei de Israel. No entanto, os habitantes de Zif vão até Saul e informam sobre o paradeiro de Davi. Armado até os dentes, com um exército sob seu comando, Saul busca a vida de Davi nas terras selvagens de Maom. Mas neste momento, o exército filisteu retorna com vingança e ataca a retaguarda do exército de Saul, dando a Davi tempo suficiente para escapar para En-Gedi. Após a batalha, um mensageiro de Saul informa que Davi foi avistado nas montanhas de En-Gedi. Assim, Saul vai até lá com apenas um pequeno grupo de guerreiros para matar Davi. Mas, passando por ali, Saul se alivia em uma fenda de uma rocha, e por acaso é exatamente onde Davi está. Davi percebe que esta é sua oportunidade de matar Saul antes que Saul o mate, mas ele não o faz. Em vez disso, Davi simplesmente corta um pedaço da capa de Saul. Quando Saul sai da caverna, Davi sai sorrateiramente e presta homenagem a Saul, demonstrando que não guarda rancor contra o rei. No entanto, Saul não ouve e continua a perseguir Davi na região selvagem de Zif. Até que, em uma noite no acampamento de Saul em Haquila, Abner está profundamente dormindo ao lado de Saul, quando Davi se esgueira na tenda e rouba sua jarra de água e sua lança. Davi então vai para o outro lado e fica a uma boa distância no topo de uma colina, com uma grande separação entre eles. Davi chama o exército e Abner, filho de Ner, dizendo: "Você não vai responder, Abner." Abner responde: "Quem é você? Quem chama o rei?" E Davi diz a Abner: "Você não é um homem como qualquer outro em Israel? Então, por que você não protegeu o rei? Você não vigiou o seu senhor e rei, pois alguém entrou para destruir o rei, o seu senhor. Isso que você fez não é bom. Pela vida do Senhor, você merece morrer, pois não vigiou o seu senhor, o ungido do Senhor. Agora veja onde está a lança do rei e o jarro de água que estavam à sua cabeça." Finalmente, Saul reconhece que Davi é seu verdadeiro sucessor e cessa suas tentativas de matá-lo. No entanto, Davi, cheio de medo de que Saul se volte novamente contra ele, foge para a terra filistina de Gate, onde encontra o rei Aquis. Ele espera infiltrar-se na nação filistina, fazendo-os acreditar que é seu defensor. Enquanto isso, o rei Aquis assume que Davi se tornou uma completa vergonha para o povo de Israel e permite que ele permaneça lá. Na verdade, o rei Aquis pede a Davi que proteja o acampamento, enquanto os filisteus retornam para lutar contra os israelitas. No entanto, quando Davi retorna ao acampamento, ele descobre que foi destruído pelos amalequitas e que suas esposas e filhos foram levados. Com permissão divina, Davi parte em perseguição. Ele persegue o povo amalequita e os alcança, salvando as mulheres e crianças. Ele retorna o saque para a nação filistina. Enquanto isso, os filisteus mataram Saul e Jonatã, amigo de infância e confidente de Davi em batalha. Com a derrota dos amalequitas e a derrota de Saul, Davi é ungido rei de Jerusalém. A unção de Davi inicia uma guerra civil no reino de Israel, com a tribo de Judá permanecendo leal a Davi e a maioria de Israel leal a Saul. No entanto, quando Abner é assassinado por Joabe e Isbosete, herdeiro de Saul, é morto enquanto dorme, Davi finalmente é ungido rei sobre o reino inteiro. No entanto, isso não ocorre sem que ele busque justiça rápida.
Revoltado com o assassinato injusto de Abner e Isbosete, seus próprios inimigos, Davi faz com que os assassinos sejam mortos. Isso marcará o restante de seu reinado, enquanto as pessoas afirmam que ele deve ser verdadeiramente um homem segundo o coração de Yahvé, por se importar até mesmo com seus inimigos. É indubitável que isso se deve aos diversos pactos que Davi fez com Jonatã, o que o faz sentir tanta paixão sobre a morte do herdeiro de Saul. Mas esse senso de certo e errado o guia bem em seu reinado. E assim Davi é ungido rei sobre todo o Israel. Ele faz a paz e a guerra com os amalequitas, os amonitas e os filisteus, todos os quais eventualmente se unem ao reino de Israel sob o governo de Davi. Durante esse período, ele conquista Jerusalém e leva a Arca da Aliança para lá, com a intenção de construir um templo para Yahvé. No entanto, o profeta Natã proíbe isso e diz que o templo será construído por um dos filhos de Davi. O profeta afirma que Deus construirá para Davi um grande reino através de seus filhos, um reino que nunca terá fim. Mas então, durante a primavera, durante a batalha de Rabá, o rei Davi fica para trás em Jerusalém, enquanto os israelitas saem para lutar. Enquanto está em Jerusalém, Davi avista uma jovem mulher tomando banho no telhado e a chama até ele. Ela engravida e Davi se recusa a se casar com Batseba, temendo sua repreensão. Em vez disso, Davi envia Urias, o hitita, marido de Batseba, para a linha de frente da batalha, na esperança de que ele seja morto, assim como seu antecessor, Saul, fez a Davi. Em resposta a esse caso, Natã, o profeta, encurrala o rei em sua culpa e profetiza que o castigo de Davi será grande e que afetará seus filhos. O cumprimento dessa profecia ocorre quando Absalão, o filho mais velho de Davi, é movido pela vingança e pelo desejo de poder. Absalão foge de Davi e é morto na floresta de Efraim pelo comandante do próprio exército de Davi pouco antes de sua morte. David, seguindo o padrão de sua vida, vive com medo e em contradição direta com as regras dos reis delineadas em Deuteronômio. Ele realiza um censo para garantir que tenha um exército grande o suficiente para derrotar todos os seus inimigos. No entanto, no final de sua vida e da história de Samuel, Davi se arrepende e evita uma tragédia nacional mais uma vez. Conforme a vida de Davi se aproxima do fim, seu filho mais velho, Adonias, se autoproclama rei. Mas Natã, o profeta, e Batseba vão a Davi para concordar em coroar Salomão como rei, como Davi havia prometido originalmente. Suas últimas palavras em seu leito de morte para Salomão são: "O Deus de Israel falou. O Deus de Israel falou e a rocha de Israel me disse." Quando alguém governa justamente sobre os homens, governando no temor de Deus, ele brilha sobre eles como a luz da manhã, como o sol brilhando em um dia sem nuvens, como a chuva que faz a grama brotar da terra. E assim, em seu leito de morte, Davi faleceu aos 70 anos de idade e coroou seu filho Salomão como rei sobre todo o Israel.